Bom dia, bom dia, bom dia. Que bom, né? Dia quente, mas graças a Deus, um dia abençoado. Vamos abrir as Bíblias lá no livro de Marcos. Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Nós vamos fazer a leitura do 27 ao 30. Marcos 8, do 27 ao 30. Diz assim: Então, Jesus e seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: Quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: O Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso, pela essa oportunidade, Deus, ímpar nas nossas vidas, de mais uma vez estarmos juntos como povo do Senhor, ó Deus, para aprender de Ti. Pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor fale conosco. Usa, Deus, a pessoa que está aqui na frente, que é falha, que é pecador, tanto quanto qualquer outro, Pai, mas que nessa manhã é instrumento do Senhor. Fala com a Tua igreja, meu Deus, em nome de Jesus. Gera transformação no nosso coração. Meu Pai, que a gente possa, de fato, Deus, aplicar a Tua palavra nos nossos dias, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado, a fim de que o Cristo possa ser visto em nós e através de nós. É a nossa oração e para a glória dele nós oramos. Amém. Dando sequência aí no ensino do discipulado, hoje a gente vai ver aí a identidade de um discípulo. E é interessante esse texto, né, que leu, o que tem a ver esse texto que a gente leu com a identidade de um discípulo. É disso que a gente vai falar um pouco a respeito aqui hoje. Todo crente é, pelo simples fato de ser crente, um discípulo de Cristo. Ou deveria ser, não é verdade? Nós fomos chamados pelo próprio Cristo, escolhido por Ele, tirado do mundo, segundo a linguagem de João, nós fomos tirados do mundo, para que a gente viva de uma forma diferente, para que a gente seja parecido com o nosso Senhor, com o nosso Criador. Jesus não veio ao mundo implantar religião nenhuma. Ele veio ensinar uma forma de viver. Ele veio ser exemplo de como nós devemos viver. E como crente, o grande alvo nosso é Jesus. Que alvo difícil de ser alcançado, né? Para nós, homens naturais, impossível. Mas para Deus, não. E a vontade de Cristo, o desejo de todo crente, ou a função de todo crente, é ser parecido com o seu mestre. Jesus, o nosso mestre, quer que nós sejamos parecidos com ele. Transformar o nosso caráter o mais próximo possível ao dele. É isso que é ser um crente. Enquanto nós somos transformados à imagem, ou retornamos, porque um dia tivemos essa imagem, pelo próprio Cristo, a gente vai voltando a ser aquilo que Ele projetou para a gente ser, nós vamos ensinando outros. Esse é o papel do discípulo. Enquanto nós somos transformados, a gente vai discipulando outras pessoas nesse mesmo caminho. É isso que a gente está vendo nesses estudos aqui todo domingo. É esse o nosso desejo, é isso que a gente quer alcançar. Né? Ser mais parecido com Cristo, sair daqui todo domingo um pouco mais encorajado a viver de forma semelhante a Jesus e continuar ensinando, mostrando às outras pessoas essa forma de viver. E uns com os outros, como igreja, nos ajudando nas nossas dificuldades. Cada um tem as suas debilidades, cada um tem os seus problemas, cada um tem seu jeito de ser, sua criação. Né? E isso é maravilhoso, é por isso que o corpo de Cristo é tão único, é tão bonito de ver, né, pessoas tão diferentes e que se completam de uma forma fenomenal. Só Deus para fazer isso. Né? Então, esse é o nosso papel e é isso que a gente quer cumprir. Dietrich Bonhoeffer diz que o maior inimigo do cristianismo na época dele era
a graça barata. E se a gente vê, nos nossos dias não está muito diferente não, né? Qual que é o maior inimigo do cristianismo hoje, senão a própria igreja? Quantos Jesuses diferentes nós temos aí no mundo? Essa graça, a graça, o próprio nome diz, é de graça, mas não é barata. As pessoas pregam o perdão e o arrependimento, o perdão de pecados sem arrependimento, sem mudança de vida, sem compromisso com Jesus. É tipo assim, vem do jeito que você está e permanece do jeito que você é. É esse o mundo hoje. E essas igrejas estão lotadas, cheias, quase não cabe de pessoas. Cada vez galpões maiores, lugares maiores sendo construídos, mais bancos, mais estrutura, palanques, né? Não é nem púlpito, são palanques, são palcos. Coaches pregando aí. Esse é o grande inimigo do cristianismo hoje. E um monte de gente vazia, um monte de gente querendo uma mudança de vida, mas não uma mudança de caráter. A pessoa quer mudar o status, de certa classe social para outra melhor. As pessoas talvez querem sair, né, daquele mundinho fechado que ela tinha e fazer uma nova círculo de amizade. Junta-se com um monte de outras pessoas. As pessoas hoje estão em busca dessas coisas, de prazeres, de alcançar, né, tantas outras coisas, ou então de um Deus que as aceita, que as abraça, que as acolhe como um pai, e é isso que Deus faz com todos nós, mas um Deus que não repreende, um pai que não educa, um pai que não corrige. E é isso que as pessoas estão tendo. Nossa, quantas coisas a gente tem visto. Quantos absurdos a gente tem visto. E essa graça barata, infelizmente, vai levar muitos aí para o inferno. É um cego guiando outro cego. E o nosso papel, quando deparar com isso, não é nem, muitas vezes não precisa nem falar. É que as pessoas possam ver que Jesus é diferente. Que o Cristo da Bíblia é diferente daquilo que eles têm visto lá fora. E que renunciar a esses prazeres que nos parece tão doloroso, né? Nos parece perda, na verdade, é o maior benefício que a gente tem. Deixar de viver para o nosso próprio prazer e viver para Cristo é a melhor coisa que a gente poderia ter. Dallas Willard afirma que o maior desafio da igreja enfrenta hoje é a formação de discípulos autênticos de Jesus. Primeiro porque a gente perdeu a noção do que é de fato ser um discípulo, né? E isso que a gente precisa ter bem em mente. As pessoas são chamadas a aceitar Jesus como seu salvador pessoal, né? Mas dispensadas de uma vida de compromisso, aprendizado e obediência a Jesus. O que vai ficar claro, tem duas palavras nesse estudo aqui que são bem contrastantes, né? Essa questão de aceitar Jesus, né, que a gente tem aqui, e a outra palavra que a gente vai ver muito nesse estudo é de decidir por Cristo. A conversão, meu irmão, não é sentimento. Eu demorei um pouco para aprender isso. Não tem a ver com o coração. Conversão é mudança de mente, é metanoia. É aqui que muda, uma chave muda aqui dentro, muda algo aqui e transforma toda uma forma de viver. Eu falo isso por mim mesmo. Tudo na vida do convertido muda. Tudo muda. O trato com a esposa muda, o trato com os filhos muda, o trato com a sociedade muda, a maneira como você lida com o dinheiro muda, a maneira como você lida com o trabalho muda. Muda tudo, porque mudou algo aqui dentro. Conversão não tem muito a ver com sentimento, com arrepio, com choro, com lágrimas, apesar de que, rapaz, é muito difícil pensar em alguém que viveu uma vida de pecado e quando está diante de Cristo e se arrepende, muito difícil pensar em alguém que não chora, que não se comove, mas conversão é muito além disso. É uma mudança aqui dentro, é uma decisão que a gente toma. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Converter, essa questão de ser discípulo é uma decisão.
O nascimento do discípulo. Quando nasce um discípulo? Quando a gente passa a ser um discípulo de Jesus? Como eu disse, o discipulado começa quando decidimos conhecer quem é Jesus. Não é o texto que a gente leu aqui? Quem os outros dizem que eu sou? O profeta, João Batista, Elias. Mas e para vocês? Quem eu sou? E aí veio aquela resposta de Pedro que ecoa até hoje, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. É isso que a gente precisa entender, conhecer quem Jesus é. O verdadeiro discípulo sabe quem é o seu mestre. Enquanto todos diziam que Jesus era um profeta ou era qualquer outra coisa, mas Jesus se perguntou para os discípulos, a preocupação dele era como ele era visto pelos seus. Quem vocês dizem que eu sou? E quem é o Cristo? O que quer dizer Cristo? Enviado, o Salvador, o prometido. Aquele que os profetas falaram milênios antes, séculos antes, agora se materializou diante deles. Estava ali, o próprio Deus encarnado. Quem viu Jesus, viu o próprio Deus. Viu a pessoa de Deus. É isso que Pedro faz quando ele declara isso. Tu és o Cristo. E de forma inequívoca, né? Ele fala isso de uma forma maravilhosa. E a resposta de Cristo vem logo depois. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, nós precisamos, como discípulos, saber quem é Jesus. Quem é o Cristo? Porque quando os discípulos, quando as pessoas foram martirizadas, perderam a vida, e não negando, ou ainda perdem a vida, sem negar esse nome, eles não estão negando os benefícios de ser cristão. Eles não estão ali morrendo porque alcançaram coisas grandes, maravilhosas, bens materiais. Não, eles estão morrendo por uma pessoa. É por Cristo Jesus que eles morrem. Quando a gente conhece a Cristo, a gente tem disponibilidade de ir até a morte por causa dele. Porque ele não se negou, ele foi até a morte por causa de a gente. Ninguém morre, ninguém que morreu na história, ninguém que foi martirizado na história, morreu por nada do que é secundário, mas morreram pela pessoa de Jesus. E a gente precisa conhecer, mas só é possível conhecer a Cristo se Deus mesmo nos apresentar. Não é isso que Cristo fala? Ninguém vem a mim se o meu Pai não me der. Só vai até Cristo, aquele que Deus dá, aquele que Deus chama. Mas essa pessoa precisa ser chamada. E muitas vezes a voz de Deus para que essa pessoa ouça o chamado é a minha e a sua. Essa voz está com a rachada aqui. A voz de Deus, talvez não é nem a voz. As pessoas não precisam nem ouvir, elas vão perceber Cristo em nós. Vão olhar e vão ver um jeito diferente. Irmãos, a igreja está perdendo o sentido no mundo hoje. Isso é muito sério. Eu olho bem mesmo para a minha vida quando eu falo isso. Porque a gente deixou de ser relevante. Porque o crente hoje não difere em nada das pessoas aí fora. A gente não difere no jeito de vestir, a gente não difere no jeito de falar, a gente não difere no jeito de trabalhar, a gente não difere no jeito que trata as pessoas. Muito pelo contrário. Tudo que o mundo tem, a gente está copiando. Tudo de ruim, tudo que é mal. Olha quantas aceitações. Olha o que o politicamente correto fez com a igreja. Quantas coisas a gente tem medo de rebater, de debater, de falar, de não concordar. Porque por causa do grupinho que você está, não sei, talvez o seu trabalho, talvez a sua escola, talvez os seus vizinhos, talvez seus familiares. A pressão é grande e aí você não quer ser aquela pessoa que vai causar discórdia, vai arranhar ali, sabe? Vai. E aí a gente vai sucumbindo, vai sendo parecido, vai ficando igual. E quando a gente diz não é assim não. Está errado. Você pode até viver do jeito que você quer, mas é pecado.
Você quer arrumar um problema hoje, é você chamar um pecado de pecado. A pessoa hoje o pecado virou doença. A pessoa rouba, ele é cleptomaníaco, ele não é ladrão. E o pecado que a Bíblia fala é roubo. É pecado, irmãos. A gente tem que chamar pecado de pecado. O pecado é pecado. Entende? A gente usa palavras mais suaves para suavizar determinado contexto, né? O irmãozinho, a irmãzinha, crente na igreja, estão namorando, aí vai lá e passa a carroça na frente dos boi. O que a gente fala? O que eu costumo falar? Comeu a merenda antes do recreio. Mas tem um pecado ali. Pecado. Um filho que desobedece o pai, um filho que a mãe fala, ô fulano, essa roupa está errada, está assim, está assado, e eu não quero isso não. E o menino desobedece, aquilo é pecado. E a gente como pais, eu falo por mim, muitas vezes a gente não quer esse atrito. A gente ama tanto os meninos, o menino é bonzinho. Os meus filhos é bacana, legal. Poxa, mas eu vou entrar em atrito com o menino por causa de uma roupa. Ontem eu tive que entrar em atrito com o filho por causa de uma roupa. Mas acontece. E a gente, por não querer esses atritos, essas pequenas arranhãozinhos na vida, a gente vai deixando as coisas passar e vai se igualando. Olha o número de divórcios dentro da igreja hoje. É capaz de estar igual ou se não maior do que lá fora. Porque a igreja deixou de ser relevante. A gente parou de olhar para Cristo. A gente parou de olhar para o exemplo. A gente parou de olhar para o mestre. Irmãos, e talvez a maior forma de amor que você tenha por um parente, por um amigo, por um filho, pela esposa, pelo marido, seja confrontá-lo. Talvez seja a maior prova de amor que você vai dar para alguém no dia de hoje, é falar com ele que ele está errado, caminhando do jeito que está errado. Mas eles precisam ouvir a voz de Deus. É Deus quem chama. A gente, primeiro, né, como eu disse, como nasce um discípulo, a gente nasce quando decidimos seguir os passos de Jesus. Mas quando a gente decide, e decisão, essa palavra é importante, grava isso na sua cabeça, é uma decisão. E é uma decisão, como é algo, como é que eu vou dizer aqui? Não é sentimental, é algo... Como é que eu vou dizer, gente? É algo pensado, é algo racional. É racional, tem a ver com razão. E essa decisão a gente precisa entender que ela tem um preço. É uma decisão pessoal, calculada. Quando a gente resolve seguir por esse caminho, cada escolha é uma renúncia. Quando eu escolhi, ou fui escolhido, graças a Deus, pela Roseli, para ser marido dela, eu renunciei a todas as outras mulheres. E não importa se é alta, morena, baixa, loura, branca, bonita, feia, todas as outras mulheres eu renunciei quando eu disse sim para minha esposa. Todos os outros amores, todos os outros prazeres, todos os outros deuses eu renuncio quando eu digo sim para Cristo. É uma decisão. E calcula isso, o próprio Jesus nos chama a calcular isso, a pensar nisso. Ele faz essa comparação com uma construção. No texto de Mateus, ele fala, quem quer construir uma torre e não calcula antes? Diz assim o texto, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Mateus não, né? Lucas 14, 28 ao 30. A gente precisa parar e pensar nessas coisas. Ponderar nisso. Eu já fui muito crítico, muitas vezes paro e penso, poxa, as pessoas ficam aí na igreja daqui, visitando a igreja de lá, e dali, não sei o quê, para decidir por Jesus. Não é não. Eles estão certos. Vai mesmo, visita mesmo, pensa mesmo, lê mesmo, ouve bastante pregação, ouve o seu pastor, lê a Bíblia e vê se é aquilo que você quer para a sua vida. Porque é uma decisão que você tem que tomar. Cada escolha é uma renúncia, irmãos. É escolher esse caminho e saber que tem um custo. Tem um custo aí. Alguma coisa precisa ser abandonada, precisa ser
deixada de lado. Então, Jesus alerta: quem pretende construir uma casa e não vai sentar primeiro e calcular, ver se vai conseguir terminar essa construção. E o segundo exemplo que ele faz é com a guerra. Olha só que interessante, né? Qual rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem com ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo paz. Antes de partir para a guerra, vê se o seu exército tá pronto. Interessante que essas duas vertentes, né, essa ideia da construção, eu gosto de pensar que, eu até falei isso numa pregação aqui, nós estamos em reforma. Graças a Deus, a gente está sendo construído, refeitos, um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada dia, e até que Cristo volta, a gente vai continuar nesse processo. Mas até Ele voltar, Deus mesmo diz: aquele que começou a obra em vós é fiel para terminar até o dia de Cristo. Pode ter certeza, aquele que está fazendo a obra em você, ele vai terminar até que o dia dele chega. E essa guerra, irmãos, isso é uma batalha verdadeira. Ela é real, ela é diária. Nós estamos numa guerra, sempre estivemos. A diferença agora é que eu e você estamos do lado vencedor. O livro de Apocalipse garante essa vitória para nós. Nós temos a vitória, eu e você somos vencedores. Estamos do lado vencedor dessa guerra, dessa batalha. Mas é guerra. E o seu principal inimigo é você mesmo. Se tem um inimigo forte que você tem, é você mesmo. E aí você precisa tomar a decisão de renunciar a si mesmo. Você está disposto mesmo a largar o velho homem para trás? E ele é tranqueiro, o bicho gruda na perna da gente igual carrapato. Ele vem arrastando, tem hora que ele sobe nas costas, monta, aparece, mostra a cara. Mas você está disposto a deixar ele para trás? Está disposto a morrer para você mesmo? Você entende que ser parecido com Jesus é melhor do que ser quem você é? Será que a gente tem essa compreensão de que ser transformado à imagem de Cristo, eu sou melhor? De vez em quando, eu acho que Deus permite essas coisas na vida da gente. De vez em quando, eu acho que, pelo menos comigo é assim, quando eu acho que estou na crista ali da vida espiritual, quando o negócio está legal, está bacana, eu falo: nossa, estou bacana, estou voando alto com Deus. Aparece um trem e o velho homem pula para fora. É assim ou não é? Parece que é Deus quem nos dá essas oportunidades para ver. Olha só, você comigo é isso aqui. Uma nova pessoa, um novo ser humano, uma pessoa agradável, pessoa que as pessoas querem estar perto, pessoas que os outros querem ouvir, uma pessoa amável, uma pessoa que sabe amar, que tem empatia, que se preocupa com o outro. Agora, sem mim, olha aí o que você é. E quando a gente tem esse vislumbre, rapaz, eu quero é correr para o lado de Cristo. Porque o que tem que estar para trás é feio demais. Misericórdia. Eu não sou bonito, não. Eu olho no espelho de vez em quando e sei, mas o que ficou para trás, gente, é muito mais feio. Misericórdia. Misericórdia. Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. Que transformação, que coisa grande de se ver. É maravilhoso ver o que Cristo tem feito nas nossas vidas. Outra decisão que a gente precisa tomar, irmãos, é de tomar a nossa cruz. A gente precisa carregar uma cruz. Eu preciso decidir por Cristo, largar fora aquilo que precisa ser largado, tomar minha cruz e andar com ela. Hernandes Dias Lopes diz que essa cruz pode ser uma doença, pode ser um inimigo, pode ser uma fraqueza, uma dor, um filho rebelde, um casamento infeliz. Essa cruz fala da nossa disposição de morrer para nós mesmos. E a ideia da cruz, de morte na cruz, é um trem que eu parei para pensar ontem de noite, enquanto eu lia esse estudo. Rapaz, quando eu parei para pensar nisso, a morte da cruz é algo agonizante. Não é uma morte instantânea. Prega lá o camarada, vivo, e sangue para tudo que é lado, os braços pregados, e o braço esticado, e a respiração difícil, porque os pulmões são comprimidos, o joelho não aguenta o peso do corpo, e aí vai até que ele morre. Mas é demorado.
Não é um processo rapidinho, não. E é doloroso, muito doloroso. E a gente está disposto, de verdade, a subir numa cruz de forma, não é não forçada, né? Eu quero estar ali. E é isso que Romanos fala, né? É o Romanos, não, Filipenses, mas tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele, sendo Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma humana, sendo reconhecido em figura humana. Esse carregar a cruz, irmão, é a gente subir na cruz de forma voluntária. Eu quero morrer, porque o meu Senhor morreu. E é agonizante essa morte. É dia após dia. O apóstolo Paulo, ele falava que ele esmurrava o corpo dele diariamente nessa luta. Pensa numa batalha terrível, difícil de ganhar. É igual jogar a dama contra você mesmo, né? Difícil. E por último, a gente precisa, essa decisão, a gente precisa decidir seguir a Jesus. Eu decido largar quem eu era, eu decido tomar minha cruz e eu decido seguir a Jesus. E eu vou caminhando, seguindo a Cristo, com essa cruz nas costas. É uma caminhada difícil, dolorosa, apertada, mas muitas vezes tão bonita. Jesus fala, quando ele nos convida a ir até ele, ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Toma sobre vocês o meu jugo, aprende de mim, que sou manso, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso é uma realidade. Troca de fardo com Jesus. Deixa a mochila para trás. O que precisa ser largado? Tem um monte de trem aqui que precisa ser abandonado. Tem coisa que a gente nem sabe ainda, mas precisa ficar para trás. E essa decisão de seguir a Jesus nada mais é do que fazer a vontade dele. Isso é um processo. A vida, eu já falei, santificação é um processo onde eu deixo para trás aquilo que é ruim e abraço aquilo que é bom. Então, seguir os passos de Jesus é estar disposto a viver como ele deseja que eu vivo. Porque foi isso que Cristo veio fazer. Ele veio ensinar uma forma de viver. Ele veio ser exemplo de como viver. Quantas vezes eu devo perdoar? Infinitas vezes. Como é que eu devo tratar o meu próximo? Ama teu próximo como você ama a si mesmo. Preferindo uns aos outros em honra. Como é que eu devo agir? Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não minta mais. O que roubava, não rouba mais. É isso que Jesus veio fazer, gente. Ensinar uma forma nova de viver. Mudança de caráter, é de dentro para fora. Essa mudança tem que vir de dentro para fora. Diariamente. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Seguir a Cristo. E como é que eu vou fazer a vontade de Jesus? Conhecendo a vontade de Jesus. Como é que eu conheço a vontade de Jesus? Bíblia. Está aí. Por que muitas pessoas são enganadas? Por que eu falei no começo aqui desses falsos mestres, dessas igrejas que está cheio de Jesus diferente aí? Por que o povo cai nessas balelas? Porque não lê Bíblia, tem preguiça, não tem vontade de conhecer o Cristo verdadeiro, ou talvez sabe que o verdadeiro Jesus vai confrontá-los. E eu louvo a Deus pela vida da igreja presbiteriana, porque se tem um lugar onde a gente é convidado a ler a Bíblia, a estudar as Escrituras, e a não crer em tudo que se fala, em tudo que se fala, a não receber tudo que eu próprio estou falando aqui na frente como verdade absoluta. A verdade é a Bíblia. Eu já falei isso aqui, se tem alguma discussão, se tem algum problema entre os irmãos, se tem alguma coisa entre os irmãos, seja qual for o assunto aí fora, eu penso assim, eu penso assado. Vamos para a Bíblia? O que a Bíblia diz? E aí morre aqui. É o que a Bíblia diz é que vale. Não importa o que eu penso, o que eu acho, o que eu faço. Como é que eu devo criar meus filhos? O psicólogo diz que é assim. O governo diz que é assado. Fulano diz que é... Como é que a Bíblia diz? É assim que eu tenho que criar meu filho. Como é que meu casamento deve ser? Meu casamento é assim. Mas a fulana de tal diz que é assado. Mas isso é assim. Não, o que a Bíblia diz? Como é que é o casamento bíblico? Como é que é? Vamos para a Bíblia.
Vamos para a Bíblia. Determinados comportamentos aí, não vou nem citar, mas eu acho que eu sou isso. Eu penso que eu sou aquilo. Eu acho que eu sou assim. Eu acho que eu sou assado. Eu acho que eu nasci no corpo errado. Aí eu não sei o quê. O que que a Bíblia diz? Entende? Eu não tenho que concordar com quem está lá fora. Não importa. Pode ser o mais, sabe, pode ser lá o maior nome. Qual é o maior nome da igreja presbiteriana hoje aí de estudo? Pode ser ele. O Bambambam lá. Ele falou, se o que ele falou não está na Bíblia, meu irmão, não vale nada. Joga fora. Pode ser lá o padre mais católico que você conhece na vida, aquele cara mais católico lá e vive a vida do jeito dele, mas se o que o cara falou está dentro da Bíblia, acabou. Ele é a autoridade. Ele não, a palavra de Deus. Entende? É a Bíblia que é o norte. É a Bíblia que diz, é a Bíblia que manda, é a Bíblia que fala. Na Bíblia termina as nossas discussões. E se é Deus que falou, aceita que dói menos e vamos embora. Vamos levar para frente. Jesus, né, depois de tudo isso, de deixar para trás a nossa vontade, de tomar a nossa cruz, de segui-lo, rapaz, aí ele apresenta o que realmente tem valor. Quais são as vantagens de ser um discípulo de Jesus? Qual é a primeira, a principal vantagem de todas, irmãos? A vida eterna. Cara, vai acabar isso aqui. Vai passar. Por melhor que seja a sua experiência da vida na terra, por mais perfeita que ela seja, ela vai acabar. Mas tem uma realidade ainda superior, ainda mais sublime, ainda muito melhor, coisa que a gente nem é capaz de imaginar. Imagina se a sua vida foi boa aqui, imagina no céu. Agora, se a sua vida foi ruim, carrancuda, difícil, pesada, triste, luta o tempo todo, dificuldade o tempo todo, fica tranquilo que no céu não vai ter nada disso. Acabou. Lá é só tranquilidade, é só alegria, é só adoração. Lá é vida plena de verdade. Lá é a plenitude de vida que Jesus tem para mim e para você. Sabe qual é a outra coisa que Jesus nos oferece, nos garante? Riqueza eterna. Irmãos, o mundo acha que riqueza é ter bens, muito dinheiro, muito poder, muito isso, muito aquilo. Mas Jesus diz que a traça corrompe, a ferrugem come tudo. Vai acabar. O Elon Musk, a fortuna dele um dia, ele pode até ser o mais rico do mundo aí. Se Jesus voltar hoje, o que vai valer aquilo para ele? O que vai valer a riqueza que ele tem? Os políticos que a gente vê aí se matando a vida inteira, roubando, oprimindo pessoas. Quantas pessoas não morrem em fila de hospital porque o cara roubou o dinheiro do remédio dele? Crianças que deixam de ir para a escola e não tem merenda porque alguém foi lá, um político sem vergonha, que ganha bem, que é pago para aquilo, foi lá e roubou o dinheiro da merenda do menino. O outro morre na maca, no leito de hospital, porque o político foi lá e roubou o dinheiro que era dele. Os caras estão se matando. E olha que não ganha bem, não ganha mal, não. Dedicando a vida por essas coisas, mas isso não tem valor nenhum. Chega lá no inferno com um talão de cheque lá e vê se vai adiantar alguma coisa. É óbvio, irmãos, que a gente tem que lutar por uma boa vida aqui sim, ter um bom padrão de vida, isso também glorifica o nome de Deus. Porque ver um crente com a vida bem-sucedida é bom. É ou não é? Fala sério. É bom as pessoas olharem para você como um cristão e ver que você tem uma vida bem-sucedida. Você é um engenheiro bacana, você é um profissional de qualidade, você é um policial honesto, você é uma dona de casa, sabe, justa, que ajuda o marido, que contribui para o crescimento da família. Isso é maravilhoso. Isso glorifica o nome de Deus. É claro que sim. Mas se você vive em função disso, você está perdendo a sua vida. Está perdendo a sua vida. Nossa grande missão de vida deve ser querer ser parecido com Jesus. Porque a riqueza de verdade vai estar lá. Vai estar lá. O que as pessoas se matam aqui, sabe? Pedras preciosas, diamantes, ametista, sei lá, que rubi, esmeralda. Isso vai ser o alicerce da casa celestial. Figurativamente falando, né? Claro. Entende? Isso é coisa... O alicerce fica escondido.
Ninguém vê. O cara vai usar pedra preciosa para pôr num lugar que ninguém vai ver. Imagina, nossa, quanto maior é este lugar. Ouro que pessoas se matam por ele aqui, de outra coisa, de forma figurativa, nós vamos pisar nele. E ouro polido como um espelho. Imagina a qualidade desse ouro, Elton. Mais brilhante, mais puro do que o ouro lá do rei Salomão. Isso vai ser lixo. Porque o que importa de verdade é Cristo. É Jesus. Outra coisa que Jesus garante para nós é o reconhecimento eterno. E aí não é o reconhecimento do mundo mais. Não é o Walter que vai reconhecer você, não é o fulano de tal, não é o seu patrão, não é o seu chefe. Não, é o próprio Jesus. Você vai ser irmão dele. Vinde, benditos do meu Pai. Já parou para pensar nisso, irmão? Como é que vai ser esse trem? Vale a pena. Calcula aí. Se você está disposto mesmo a construir essa torre, a ir por esse caminho. Porque os benefícios são incontáveis. São maravilhosos. Vale a pena seguir a Cristo Jesus. E a gente está falando de discipulado, irmão. Seja um discípulo de Cristo, mas permita que outras pessoas vejam isso. Faça com que outras pessoas saibam dessa realidade. Talvez você tenha alguém, um parente que é desiludido com a igreja, porque o pastor lá fez tal coisa, porque o irmão fez tal coisa, porque o outro fez tal coisa. Mostra para ele que ele tem que olhar para Jesus, porque seja quem for o líder, é homem também. Vai errar também. E a Bíblia é maravilhosa demais e nos mostra que o maior dos líderes erraram. A Bíblia mostra as falhas desses homens, os erros e as consequências que esses erros tiveram. Rapaz, mas tem um que me encanta demais, é pensar em Davi. O cara falhou, o cara errou. Nossa, quantas coisas Davi fez, bicho, mas ele sabia adorar o Senhor. Ele abria o coração de fato diante de Deus. A gente precisa imitá-lo. A gente vai errar sim, a gente vai falhar sim, mas olha para ele. E concluindo, né? Todo cristão verdadeiro é um discípulo de Jesus mesmo. E nós somos chamados a viver esse processo aí fascinante que é o discipulado.